Jesus, aprendemos a importância de realizarmos tudo com excelência. Cada escolha, cada ação, cada relacionamento deve ser plantado com toda dedicação e intencionalidade. Serviço, amor e cuidado são marcas de relacionamentos de sucesso, porque à medida que semeamos essas coisas, colhemos de forma recíproca relações saudáveis. A reciprocidade é o fruto da excelência nos relacionamentos. Graças a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a gente está feliz e animado hoje, porque nós estamos começando uma nova série de mensagens aqui na igreja. É a primeira de 2022 e ela se chama Excelência nos Relacionamentos. E a gente espera em Deus que o Senhor fale ao seu coração nesses dias, em nome de Jesus. Eu separei os livros, mas eu não sei onde eu deixei os livros. Muito bem, eu não sei onde eu separei. É a idade. Tá certo, depois eu mostro os livros da série. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses capítulo número 2, versículos de 1 a 12. Filipenses 2, de 1 a 12. Hoje é uma palavra introdutória à série Construindo Relacionamentos, Excelência nos Relacionamentos. Eu vou dar um geral somente daquilo que é a palavra. E nós ainda vamos hoje participar da ceia do Senhor, ter um momento especial que é partilharmos o pão juntos. Mas nós entramos nessa série com muita alegria, com muita felicidade, porque falar sobre relacionamentos é sempre necessário. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos orar, pedir a Deus que fale o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Querido Deus, graças nós te damos pela tua imensa bondade e pela tua imensa graça. E hoje nós te pedimos que, ao começarmos esta nova série de mensagens, que o Senhor fale ao nosso coração e nos mova a sermos um pouquinho mais parecidos com o Deus a quem nós servimos, em nome de Jesus. Dá-nos a tua palavra, dá-nos a tua presença, dá-nos o teu amor, da tua alegria, da tua misericórdia, e enche o nosso coração, ó Deus, com o desejo de nos relacionarmos saudavelmente e de uma maneira excelente. Eis a nossa oração feita no nome daquele que tudo fez por nós, o nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos falar sobre essa série nas próximas semanas. Hoje eu estou trazendo uma palavra de introdução, vocês vão ver um geral só daquilo que nós vamos ministrar nas próximas semanas. Mas se existe uma verdade sobre relacionamentos, é que praticamente tudo na vida envolve relacionamentos, sim ou não? Praticamente tudo na vida envolve relacionamentos. O tempo de pandemia, uma das maiores reclamações que a gente teve das pessoas, a não ser as pessoas esquisitas, é claro, foi a dificuldade de ficarem só, sim ou não? A gente sofreu, falou, cara, eu vou ficar em casa, trancado. Quando a gente contraiu o Covid, ter que passar por aquela quarentena de 14 dias, sem poder sair de casa. Tem um pessoal esquisito, meio nerd, que gosta, tudo bem. Mas nós, as pessoas normais, gostamos de gente. Isso, tem um pessoal assim, ó. Em geral, tudo que a gente faz na vida é relacionamento. Eu tenho um livro do Gary Smalley, eu trouxe o livro, depois eu mostro para vocês, no DNA dos relacionamentos, em que ele diz assim, ele fala, a vida é relacionamento e o resto detalhe. A vida é relacionamento e o resto detalhe. Porque se você pensar, os relacionamentos estão ditando a sua vida. Em casa, você tem relacionamento. No trabalho, você tem relacionamento. No trânsito, mesmo que seja à distância, você tem relacionamento com os barbeiros e isso. Você tem relacionamento com eles. Na igreja, você tem relacionamento. No pequeno grupo, na faculdade, a gente, via de regra, na maior parte do tempo da nossa vida, a gente está desenvolvendo relacionamentos. E eu gostaria de trazer à nossa memória hoje de manhã, para a gente colocar os fundamentos daquilo que nós vamos falar, a pergunta que fizeram a Jesus, certa vez chegaram para ele e disseram, resume a lei para nós, Jesus. Lembra-se dessa história?
O senhor pode resumir a lei? E Jesus resumiu a lei de uma maneira extraordinária, mas também interessante. Ele disse assim: o resumo de todos os mandamentos é: ame a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento, forças, e ame o seu próximo, como a si mesmo. Então Jesus está ali, de certa forma, falando que a nossa vida tem um duplo aspecto relacional. Nós temos uma perspectiva horizontal de relacionamento e uma perspectiva vertical de relacionamento. Mas a vida é relacionamento. E você diz: mas por que Jesus, por que você diz, pastor, que Jesus está colocando relacionamento ao resumir a lei? Porque Jesus começa as duas direções da lei usando uma palavra muito importante. Ele começa dizendo: amarás. Amarás o Senhor teu Deus. Depois ele diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, você só pode amar algo com o qual você se relaciona. Sim ou não, irmãos? Estou certo na minha premissa? Você só pode amar algo com o qual você tem um mínimo de relacionamento. Pastor, você ama caviar? Nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. Eu não posso dizer para você: eu amo caviar. Eu nunca experimentei caviar, eu só vi nas fotos. Então não posso dizer: ai gente, como eu amo caviar, eu nunca experimentei, nunca me relacionei com ele. E assim eu não posso dizer, sei lá, gente, como eu amo praia, praia é a melhor coisa do mundo. Já foi na praia? Não, mas eu amo praia. Não ama, você nunca foi, você não sabe. Geralmente o nosso amor vem de a gente ter uma experiência com aquilo, e de quanto mais a gente se relacionar com aquilo, a gente irá amando aquilo. Então, o relacionamento traz amor, e o amor traz mais relacionamento, esse ciclo virtuoso que existe nos relacionamentos. Então é por isso que a base do relacionamento é o amor. Ame a Deus, relacione-se com Deus. Ame o próximo, relacione-se com o próximo e faça isso baseado no amor. É por isso que Jesus vai dizer em João 13, versículo 35, salvo engano, ele vai dizer assim: ora, nisto conhecereis que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então essa é a marca que está em nós. Ora, aquele povo se ama, eles se relacionam em amor. Isso é a marca de que eles são discípulos de Cristo. O texto que a gente leu de Filipenses 2, no versículo 2, Paulo vai dizer, ele diz assim: contemplem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor. Sejam unidos de alma, pensem concordantemente. Então o amor é essa base, é esse fundamento. E Deus valoriza tanto os relacionamentos no seu povo, que ele vai usar uma figura extraordinária para falar de mim e de você. E a figura bíblica para falar da igreja é a figura da família de Deus. Já leu esse texto na sua Bíblia? Nós somos família de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Efésios 2, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 2:19, será projetado também, e você pode ir anotando, depois a gente vai ter o mapa mental de toda a palavra. Efésios 2:19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros do que, irmãos? Membros da família de Deus. Lá em João 8, versículo 35, Jesus disse assim: o escravo não tem lugar na família, mas o filho tem lugar permanente na família. Percebe o que ele está dizendo? Ele diz: no dia que você se torna meu filho, eu te trago para dentro da minha família. Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte, em Gálatas 6:10, portanto, se você tem oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. Então Deus olha para nós, que estamos aqui hoje de manhã, e Ele diz assim: vocês são uma família. E não tem figura melhor para falar de relacionamento que não seja família. Por quê, irmãos? Porque família tem relacionamento, sim ou não? Mas família tem uma coisa muito significativa: família tem problema. Sim ou não? Família... Eu sempre digo assim, família perfeita é como montanha azul. Quando você está olhando de longe, assim, você vai para aqueles lugares de serra, assim, você olha, toda a montanha é azul de longe, aquele aspecto, você fala, cara, aquela montanha é perfeita. Aí quando você vai chegando perto, assim, você vê que ela tem imperfeições, ela tem árvores queimadas, ela tem clareiras, ela tem ali, ela não é tão bonita assim quanto ela é de longe. Toda a família é uma montanha azul de longe. Você fala, é tudo perfeito, aquele pastor não tem problema, e agora ele tem cabelo, e ele está arrumado, e os filhos dele, não sei o que lá. Você acha que a gente passa, e eles não passam a dificuldade que eu passo. Aquilo é uma família perfeita. Olha aquela foto no Instagram, aquela foto de perfil, todo mundo sorrindo, bonito. Fala, isso é uma família. Não, nós temos problemas.
E por que nós temos problemas? Porque a gente se relaciona e nós somos pecadores. E pecador, quando resolve se relacionar com outro pecador, geralmente dá problema. E Jesus está dizendo, vocês são uma família, vocês precisam aprender a construir relacionamentos de uma maneira excelente. E a resposta que identifica como essa família deve se relacionar, essa família tem que se relacionar baseada no amor. Essa é a base que a gente tem que ter. É por isso, irmãos, de sermos família, que eu chamo você de irmão. Já pensou sobre isso? Eu falei, e aí, irmão, tudo bem? Mas como assim, irmão? Nós somos irmãos, mas não somos da mesma família. Cada um com seu pai, cada um com a sua mãe. Irmão, diz a Bíblia, nós somos irmãos. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Paulo vai dizer isso em Romanos. E Deus é o Pai. Essa é a família. Somos irmãos. Nós temos um irmão mais velho que é Cristo. E nós temos um Pai que é Deus. Então, nós precisamos entender que esse relacionamento, essa excelência em relacionamento, ele parte desse ponto de partida tão óbvio do cristianismo. Tem que haver amor nos relacionamentos. Se há amor, há Jesus. Se não há amor, não há Jesus. Se há amor, é possível haver excelência nos relacionamentos. Se não há amor, não há excelência nos relacionamentos. Irmãos, a Bíblia é tão extraordinária. Qual é o capítulo que é dedicado ao amor na Bíblia? 1, 2, 3 e... Os irmãos, o capítulo que é dedicado ao amor na Bíblia. 1, 2, 3 e... 1 Coríntios 13. Eu vi um pessoal falando em línguas aí, tá? 1 Coríntios 13, é o capítulo do amor na Bíblia. Tudo bem? Paulo vem falando amor, amor, amor. Se eu fizer isso, não tiver amor. Se eu fizer aquilo, não tiver amor. Sabe como que ele começa esse capítulo? Ele começa esse capítulo no último versículo do capítulo número 12. E ele está falando, 12 e 14 de Coríntios são dons espirituais. E o pessoal estava tendo problema por causa dos dons espirituais, um se achando mais do que o outro. Então ele coloca no meio dos dois capítulos sobre dons espirituais, o amor. Só que para introduzir o assunto do amor, ele fecha o último versículo do capítulo 12, dizendo assim, passo a vos mostrar um caminho mais excelente. Irmãos, a Bíblia é extraordinária, sim ou não? Passo a vos mostrar um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar sobre o amor. O que ele está dizendo? Quer ter relacionamento excelente? A base não é o quanto de dom você tem. A base é o quanto de amor há no seu coração. O quanto você ama o seu irmão com as coisas que você faz. Agora, vamos para a prática. Porque a gente pode falar assim, beleza, pastor, amor é um negócio legal na teoria. A gente pode falar sobre amor, cantar sobre amor, escrever poesia sobre amor, ficar no mundo das ideias sobre o amor, ficar no platonismo sobre amor, e a gente não consegue trocar isso em miúdos. A gente não consegue praticar essas coisas, como Tiago diz, se você só ouve e não pratica, você engana a si mesmo. Então é legal a gente falar, não, os relacionamentos têm que ter amor, a igreja tem que ter amor, mas como que a gente troca isso em miúdos? É isso que nós vamos ministrar para você nas próximas 7 semanas. Nós vamos falar sobre como a gente coloca o amor em prática. E quando a gente coloca o amor em prática, aí a gente tem excelência nos relacionamentos. E para que a gente pudesse colocar o amor em prática, a Bíblia nos deixou princípios para que isso pudesse ser verdadeiro e prático em nossas vidas, e eles se chamam mandamentos recíprocos. O que são os mandamentos recíprocos, pastor? É toda vez que você lê na sua Bíblia aquela expressão uns aos outros. Já leu uns aos outros na sua Bíblia? Tem um monte de uns aos outros na sua Bíblia. E esse uns aos outros é o que nós chamamos na teologia de mandamentos recíprocos. E o mandamento recíproco é o desdobramento do amor no dia a dia. O amor que traz excelência nos relacionamentos tem que ser desdobrado no uns aos outros. Coloque em prática esses princípios. E aí, para a gente clarear a conversa, nós temos na Bíblia pelo menos 25 mandamentos recíprocos, e nós vamos, para a glória de Deus, estudar todos eles hoje de manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos, eu só vou mostrar eles para vocês. Nós vamos estudar eles nas próximas semanas, aí de 2 ou 3, nós vamos ensinar cada um deles para você. Nós podemos dividir esses 25 mandamentos em 4 blocos, é aquela tela que os meninos tinham colocado. Os mandamentos recíprocos existem pelo menos para 4 motivos. Eles existem para a construção dos relacionamentos, eles existem para a proteção dos relacionamentos, eles existem para a edificação mútua e eles existem para o serviço cristão nos relacionamentos. São esses 4 pilares
que sustentam a excelência nos relacionamentos. Como eu construo relacionamentos, como eu edifico esses relacionamentos, como eu sirvo nesses relacionamentos, como eu protejo esses relacionamentos. Então vamos dar uma olhada rapidamente hoje de manhã, em cada um desses blocos, a gente ora e participa da ceia. O primeiro bloco de mandamentos recíprocos são os mandamentos para a construção dos relacionamentos. Ou seja, são coisas que nós devemos fazer para que a gente possa, ao construir relacionamento com as outras pessoas. Quer construir relacionamento com alguém? Faça essas coisas. Faça o que esses mandamentos recíprocos dizem. Quais são eles? Eu fui pelo menos 8 dos mandamentos recíprocos têm a ver com construção de relacionamentos. Pode deixar a tela, o pessoal em casa hoje vai ver mais tela do que me ver. Primeiro, amai-vos uns aos outros. Tem aí referência de todos eles. Começamos por ele, por quê? Porque ele é a base de relacionamentos de excelência. Amem uns aos outros, esse é o ponto de partida. Acolhei-vos uns aos outros, de uma maneira geral, que todos os irmãos se sintam acolhidos, queridos, ouvidos, protegidos. Saudai-vos uns aos outros, que a gente possa notar as pessoas, independente se elas são importantes ou não importantes, se elas são ricas ou humildes, que a gente possa sempre saudar os irmãos, nunca tratar ninguém com indiferença ou com desprezo. Tende igual, deixa as telas hoje, isso, tende igual cuidado uns pelos outros, ou seja, nós tratamos todas as pessoas da mesma forma, não importa quem seja. Sujeitai-vos uns aos outros. Lembra daquela conversa de os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros? Que quem quiser ser grande, seja servo de todos. Mandamento recíproco. Suportai-vos uns aos outros. Então, Paulo estava escrevendo aí, mas ele não conhecia esse pessoal, mas se ele conhecesse, ele colocaria assim, suportai os irmãos corintianos. Alguma coisa desse jeito, ele colocaria, certo? Não, irmãos, esse suportar não tem nada a ver, nós já falamos isso aqui, não é aquele assim, esse irmão é uma mala sem alça, mas eu vou suportá-lo. Não é isso, é suporte, tá bom? É o que essa mesa está fazendo para essa caneca. Se não fosse essa mesa, essa caneca tinha caído. É dar suporte, é dar sustentação. É muito mais com a ideia de apoiar e consolar. Nesse sentido é o suportar. Então, se fosse nesse sentido, ele diria, suportai os palmeirenses, apoie e console eles. Eles não têm mundial, alguma coisa assim, né? Então, tudo bem. O suporte, como que você ajuda o seu irmão? Tem mais 2 ainda nos mandamentos para a construção de relacionamentos. Confessai vossos pecados uns aos outros. Eu não estou bem, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. E perdoai uns aos outros. Esse é o exercício do amor e da compaixão na prática. Então esse é o bloco de mandamentos recíprocos para que a gente construa relacionamentos com alguém. Como que eu posso fazer essa ponte? Esses são os mandamentos recíprocos para a construção. Nós temos um segundo bloco, que são os mandamentos para a proteção dos relacionamentos. E se no primeiro bloco a ideia é faça essas coisas para que você construa relacionamentos com alguém, os mandamentos de proteção vão vir sempre com um sonoro não. O que ele está dizendo? Construir um relacionamento, pelo amor de Deus, não faça essas coisas para o relacionamento não acabar, não implodir. Então, construção, coisas que eu tenho que fazer. Mandamentos recíprocos da proteção, coisas que eu não devo fazer. E o que eu não devo fazer para a proteção dos relacionamentos? Não julguem uns aos outros. Não se precipite em rotular as pessoas. Não se precipite em omitir opiniões, em emitir julgamento. Calma, não sai julgando os irmãos. Não vos queixeis uns dos outros. Isso é exatamente o oposto da ideia de suporte. Quando a gente, o que você precisa? Eu vou te suportar. E essa ideia de que quando a gente está queixando, a gente está sempre reclamando da pessoa, sempre tendo alguma queixa para fazer sobre ela. Não faleis mal uns dos outros. Amém, irmãos? Vamos repetir esse mandamento, volta a tela. Não faleis mal uns dos outros. Amém, irmãos? Não fala mal dos irmãos. Você não tem uma coisa boa, vou te ensinar uma coisa. Você não tem uma coisa boa para falar de alguém, fica quieto. Pronto. Não fale mal das pessoas. Não tem coisa que acabe mais com relacionamentos do que a maledicência. Tem aqui 3 mandamentos que estão direcionados à igreja dos Gálatas. Vê se os Gálatas estavam bem de relacionamento ou não. Pode colocar o 4º, por gentileza. Não vos destruí uns aos outros. Paulo está falando, vocês estão se mordendo aí, gente.
vocês vão se destruir. Às vezes a gente destrói as pessoas com coisas que a gente fala sobre elas, com coisas que a gente faz para as pessoas, a gente destrói as pessoas. Olha os outros dois, para a igreja de Gálatas ainda. Não provoqueis uns aos outros. Já viu aquela pessoa que parece que ela não consegue estar bem com você? Enquanto ela não está mal, ela não sossega. Ela fica te espizinhando e ela fica te provocando. É o mesmo mandamento que o Senhor deu para os pais quando Ele diz: não provoquem a ira dos vossos filhos. Não fique fazendo coisas para as pessoas que você sabe que elas não gostam. Ainda para a igreja dos Gálatas: não tenham inveja uns dos outros. Se o amiguinho tem uma coisa melhor do que você, você fica feliz. Isso é não ter inveja. Poxa, glória a Deus, o cara comprou o carro que eu queria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a inveja não é só a gente não estar satisfeito com aquilo que a gente tem, é a gente não estar feliz do outro ter aquilo que ele tem. Quando a gente supera a inveja, é quando a gente consegue celebrar a conquista dos outros. E um último, que é dos mandamentos recíprocos, é: não mintais uns aos outros. O pai da mentira é Satanás. E todos aqueles que mentem, Jesus disse, são seus filhos. Então não minta. Pastor, como que eu posso proteger meus relacionamentos? Observando os mandamentos recíprocos das coisas que eu não tenho que fazer. Há um terceiro bloco, que são os mandamentos para edificação mútua nos relacionamentos. Ou seja, esses são os mandamentos que depois que eu construí o relacionamento, depois que eu entendi as coisas que eu não devo fazer, são as coisas com as quais eu vou nutrir o relacionamento, com as quais a partir daquele relacionamento eu vou depositar vida em alguém e alguém vai poder depositar vida em mim. Isso é edificação mútua, uns aos outros. Então está aí, edificai-vos uns aos outros. E isso é maravilhoso porque muitos comentaristas vão falar a respeito desse mandamento recíproco, que é como se o Espírito Santo de Deus estabelecesse uma parceria entre você e ele. Porque quem é que edifica a igreja, irmãos? Quem edifica a igreja? O Espírito Santo de Deus, é Ele que está presente no nosso meio, nos edificando, nos fazendo lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas parece haver nesse ponto uma parceria. O Espírito Santo de Deus nos chama a que a gente seja parceiro dele na edificação do corpo de Cristo. A gente pode ser um agente de edificação na vida do outro. Segundo desse bloco, instruí-vos uns aos outros. O que é isso? Eu ensinar e receber ensinamento, eu passar para frente algo que eu aprendi na palavra, algo que eu aprendi numa boa leitura, um princípio que Deus me ensinou ao longo dos anos e que eu vou passando ali para frente. A gente faz muito isso, por exemplo, em curso de noivos. Curso de noivos a gente dá uma overdose de vida de casado para os meninos, né? A gente despeja em cima deles um monte de coisa e eu falo: não, peraí, mas a gente tenta ali passar um monte de coisas que a gente aprendeu na prática, a gente está instruindo. É a ideia que a Bíblia tem sobre os anciãos na casa de Deus, sabia disso? Você que tem cabelos mais brancos, ou que você que já está sem tantos cabelos, Deus tem um projeto para você. O projeto de Deus no corpo, um deles é que você seja um modelo para os mais novos. Os meninos deveriam aprender com você sobre o que é ser homem. Os recém-casados deveriam encontrar em homens mais velhos e as meninas recém-casadas e mulheres mais velhas o exemplo de como ser esposa, de como ser mulher. Isso é instruir uns aos outros, aquilo que eu aprendi, lições que Deus já me deu que eu posso passar para frente. Exortai-vos uns aos outros. Esse aqui tem um pessoal que gosta, né? Vamos exortar, mas a ideia aqui, como a tradução do grego não traz toda a ideia da palavra, não é de descer o chicote no irmão. A ideia aqui de exortar é motivar, incentivar. Quando a pessoa está ali querendo ficar pelo caminho, eu a exorto a que continue. Não, vamos lá, continua. Deus é fiel, Deus tem uma obra na sua vida. O outro que tem desse bloco ainda é admoestai-vos. Aí sim, esse aqui é aquele de chegar e falar: peraí, bichão, você está errado. Alguma coisa está errada na sua vida. A gente está percebendo, não está certo. A gente percebe isso na sua vida e eu preciso te admoestar a que você ande no caminho do Senhor. E há um último ainda nesse bloco, que é: falai uns aos outros com salmo, cânticos e hinos espirituais. Gente, que coisa extraordinária. O dia que a pessoa faz um aniversário, você chega para ela e diz assim: olha, a Bíblia diz isso, aquilo, outro. Disse Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Você que já comemorou mais uns anos aí, fica tranquilo. Salmo 103 diz: a sua mocidade se renova como a da águia. Amém, irmãos? Hinos, salmos, cânticos, você está vivendo esse momento na sua vida, mas diz assim a palavra. A gente ter cânticos espirituais, salmos em nosso coração, com os quais a gente pode abençoar a vida das pessoas. Esses são os mandamentos para edificação mútua. E é um quarto bloco,
que são os mandamentos para o serviço cristão nos relacionamentos. Essa é a ideia de que a gente, fazendo isso, a gente ajuda as pessoas a levarem o fardo da vida. Quais são os mandamentos para o serviço? O primeiro deles é óbvio: sede servos uns dos outros. Como que eu posso ajudar essa pessoa a carregar o seu fardo, a carregar a sua mochila? Irmãos, anota o que eu vou te dizer. O serviço é a perfeita combinação entre humildade e amor. Isso é serviço. Por que aquela pessoa, mesmo tendo uma patente tão alta, ou mesmo tendo tanto dinheiro, ou mesmo tendo uma posição de destaque na sociedade, ela consegue servir alguém? Porque ela entendeu a combinação que existe entre humildade e amor. Que Cristo, Filipenses 2, nós começamos lendo, sendo igual a Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele se humilhou e assumiu a forma de servo. Ele amou o mundo e assumiu a forma de servo. Todas as vezes que a gente entende o que é humildade e o que é amor, a gente consegue de fato servir. Para o serviço cristão, levai as cargas uns dos outros. Vocês estão vendo que a igreja de Gálatas era uma igreja simples, né? Fácil. Estão vendo o tanto de mandamento que tem para os Gálatas? Levar as cargas, um fardo dividido se torna mais leve. Levar as cargas uns dos outros. Deixa eu dar uma palavra aqui rapidinho. Talvez você está passando por um problema gigantesco na sua vida, carregando um fardo que está a ponto de te envergar, e você só o está levando sozinho, porque ainda não aprendeu a pedir ajuda. Pastor, eu preciso de ajuda. Meu líder, eu preciso de ajuda. Fulano, eu preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? Porque, irmãos, não sei se você já percebeu, mas nós não temos bola de cristal. A gente não tem aquele negocinho que fala, Deus está aqui, Deus revela. Claro que Deus revela, Deus sabe, mas em geral, é essa ajuda mútua, da gente dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu precisava que você me ajudasse com os meus filhos. Eu precisava que você me ajudasse em tal porta que eu preciso. Estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa luta. Não carregue os seus fardos sozinho. Deus te deu uma família em Deus. Posso ouvir um amém por isso? Não leve os fardos sozinho. Sejam mutuamente hospitaleiros, ou seja, fazer com que todo filho de Deus sinta que ele é parte da família de Deus. Sejam benignos uns para com os outros. O que é ser benigno? É fazer o bem para os outros. Como que eu posso fazer algo de bom para as pessoas e não algo de mal? Como que eu posso abençoar e não ferir? Como que eu posso ajudar e não prejudicar? Isso é benignidade, é um intuito de bondade no coração. E por fim, não poderíamos fechar com o outro, orai uns pelos outros. A nossa oração chega onde nossas palavras não chegam. Nossa oração chega onde muitas atitudes nossas não podem chegar. Esses 25 mandamentos recíprocos são um desdobramento prático de como podemos ser excelentes nos nossos relacionamentos. E nas próximas semanas a gente vai estudá-los em blocos menores, ministrar ao nosso coração. Porque se a gente quer, de fato, ter excelência nos relacionamentos, Deus nos deixou um manual, Deus nos deixou princípios. Fecho com você hoje, deixando tão somente 4 benefícios que existem, pelo menos 4 benefícios, que existem para aqueles que vivem os mandamentos recíprocos. Pertencimento, autoestima, segurança, realização. Não são pontos de coach, tá bom? Pertencimento. Por que pertencimento? Porque eu faço parte de algo. Irmãos, a igreja não é um clube, a igreja não é associação, a igreja não é Rotary, a igreja não é grupo de autoajuda, a igreja é a família de Deus. E eu pertenço a um lugar. Eu estou naquele lugar e eu sou daquele lugar. Então eu faço parte de algo. Isso é muito importante. A psicologia vai dizer que uma das necessidades básicas do homem é pertencer a algum lugar, é estar em algum grupo, porque a partir dali ele desenvolve habilidades que ele não desenvolverá sozinho. Mas pertencer a um lugar, saber, eu faço parte dos filhos de Judá, o senso de pertencimento que Daniel e seus amigos tinham. Então, quando você pertence a um lugar, você entende o que é aquele lugar e você trabalha por aquele lugar. Pertencimento, segurança, saber que você não está passando pela vida sozinho. Acho que eu coloquei o segurança, autoestima, até o segundo, não é? O que é essa autoestima? Falando da maneira bíblica e da maneira certa. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Você já pensou sobre isso, irmão? Cristo é o ser, se assim a gente pode dizer, mais extraordinário que existe na história. Ele é incomparável, ele é inigualável, ele é luz inacessível.
e nós somos o seu corpo. Você é corpo de Cristo. Você pode olhar para si e dizer, eu sou parte fundamental do corpo de Cristo. Há algo que se eu não fizer, não vai acontecer, porque eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho valor para Deus. Segurança, que é saber que eu não estou passando pela história sozinho, eu tenho irmãos, eu tenho gente que vai me ajudar, eu tenho gente com a qual eu posso partilhar a vida. E quarto, por último, realização. Por que realização, irmãos? Fechando com vocês, porque realização na Bíblia não se dá somente a partir das coisas que nós recebemos. Receber é muito bom, amém, irmãos? Realização cristã é descobrir a alegria de dar para o outro. É por isso que a Bíblia vai dizer, é melhor do que? Porque não há alegria maior quando a gente descobre a realização que nós temos em ajudar o outro. E a gente poder dizer, eu pude ajudar, eu pude ser bênção na vida de alguém, eu pude dar à vida de alguém, eu quebrei o casulo do ensimesmamento, eu descobri que eu não vivo só por mim mesmo, mas que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E a partir desse momento, quando a gente descobre essa alegria que é o dar, que é ser bênção na vida de alguém, quer dizer, eu fui relevante na história de outro, isso traz para nós o que é a verdadeira realização cristã. Queremos, ao longo dessas próximas semanas, encorajar você a construir relacionamentos excelentes, a proteger relacionamentos excelentes, a edificar relacionamentos excelentes e a servir em relacionamentos excelentes para a glória de Deus, e que Deus, nesse ano da excelência, nos ajude a construirmos relacionamentos excelentes para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche os seus olhos no seu lugar, pode curvar a sua cabeça, sentado mesmo, do jeito que você está, nós vamos orar e colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que Ele nos abençoe e possa trilhar conosco esse caminho nessa série. Deus, nós oramos a Ti nessa manhã, e nesta simples palavra em que nós tão somente expomos os nossos olhos e o nosso coração a tudo que será ministrado nas próximas semanas, nós Te pedimos, prepara o nosso coração. Mas mais do que isso, eu também Te peço, e eu oro hoje especificamente por alguém que possa ter relacionamentos quebrados, gente que está aqui, que não só perdeu a excelência no relacionamento, mas que quebrou relacionamentos na sua história. Te peço que essa série seja uma bênção, e que haja restauração em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs, amigos e amigos, mães e filhos, relacionamentos que se quebraram, relacionamentos que se corroeram, gente que a gente já não trata mais como deveria tratar, e que a excelência já passa longe dele há muito tempo. Deus, fala ao coração dos pais, das mães, dos filhos, dos irmãos, dos amigos, para que a gente volte a acreditar que vale a pena ser excelente nos relacionamentos, e que o Deus que nos amou com tanta excelência, e que nos deu os padrões na sua palavra, possa ser o nosso modelo e o nosso exemplo. Afinal de contas, a gente acaba no final de tudo imitando aquilo que mais amamos, e que a gente possa mais amar nessa vida o Senhor, e que ao mais amarmos o Senhor, sejamos levados a mais amar os nossos irmãos, e a Te imitar naquilo que fizermos nos nossos relacionamentos. Essa é a minha oração para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém.